Oi, povo! Voltei. Agora para a aula em si. Vejam só, antes de retomar o conteúdo que a gente estava trabalhando, que é o trovadorismo, que é o que a gente vai encerrar hoje. Hoje a gente vai encerrar trovadorismo. Na próxima segunda-feira a gente vai iniciar um outro conteúdo que já está encaminhado. Mas antes de encerrar trovadorismo, antes de revisar, tirar as dúvidas de vocês e realizar as atividades, eu queria fazer um comentário, que foi um comentário que eu deixei de fazer na sala e que eu queria fazer com vocês, que é o seguinte. Eu falei para vocês que o trovadorismo é a primeira considerada escola literária da Europa, do Velho Mundo. Lembram desse detalhe? Velho Mundo, Novo Mundo, as grandes navegações, as descobertas e tal. E antes do trovadorismo, já havia sido feita uma divisão, digamos assim, ou uma forma de analisar as coisas da seguinte forma: textos literários e textos não literários. E é essa a informação que eu quero passar para vocês hoje. Tá dando vontade de rir porque a minha cameraman aqui tá sofrendo, mas ela que lute. O que são textos literários, Natália? Textos criados na sua mente. Textos criados na mente de alguém. Textos, histórias que são criadas na mente de alguém. Quando eu leio um livro, aquilo é um texto literário, porque foi criado na mente de alguém. O que é um texto não literário, Natália? Um texto real, que não foi criado na mente de ninguém, necessariamente. Tipo, um depoimento, uma reportagem. Quando você vê uma biografia, quando você vê um texto contando fatos reais, eles não são literários. Poemas são literários, porque eles expressam a emoção que está no coração de alguém, mas não é real. Quando eu vejo uma música autobiográfica, Natália, é literário ou é não literário? Ele é baseado numa história não literária, mas ele passa a ser literário. Então eu quero que vocês foquem nisso para a gente iniciar. Texto literário e texto não literário, ok? A gente leu, deixa eu ver, pronto, ótimo. A gente leu o texto A Casa das Ilusões Perdidas. Ali é um texto literário, mas no final tinha várias reportagens sobre mães que vendiam filhos. E ali são textos não literários, são textos reais. Suave para vocês? Acredito que ficou compreendido até aqui. Beleza? Se não ficou, vocês vão mandar depois no grupo pra gente ir tirando essas dúvidas, ok? Mas agora a gente vai voltar. Não, a gente não vai voltar porque a gente não foi. A gente vai começar com trovadorismo, tá? Mano, antes de começar, eu queria dizer uma coisa pra vocês. É bem estranho tá falando pra uma câmera. Meu celular é incrível, maravilhoso, arraso. Mas sentindo falta de vocês, assim, na sala, vontade de matar um, vontade de dar voador em outro, aquela coisa do dia a dia, entendeu? Leve, beijo, 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 saudade de vocês demais. Mas a gente interage já no grupo, vamos lá. Trovadorismo. O trovadorismo, como eu disse a vocês, ele aconteceu na Idade Média. Só que a Idade Média tem uma parada sinistra, muito louca. Ela foi dividida em 3. E em que isso nos interessa? Pro trovadorismo, em nada. A única informação que eu quero passar para vocês é: o trovadorismo ele aconteceu num período da Idade Média que é chamada de Média Idade Média. Adoro isso, pelo menos facilita a nossa vida. Que foi algo que aconteceu entre o século XII e o século XV. Que é... Aí você vai dizer assim: Natália, por que Média e Idade Média? Porque a Idade Média, ela durou do século V ao século XV. Mas então não é o final? É que a produção literária do último século foi tão extensa que foi considerada uma outra fase da Idade Média. Então, do século XII ao século XV é Média, Idade Média, tá? Não sou doida, não. Não, eu sou, mas tudo bem. Relembrando, o que foi o trovadorismo, Natália? O trovadorismo foi um momento em que houve um rompimento com os temas religiosos. Eu expliquei para vocês lá na sala que a sociedade ela passou por 3 etapas: o teocentrismo,
o heliocentrismo e o antropocentrismo. O teocentrismo era Deus no centro de tudo, que era quando o quê? Quando a igreja monopolizava tudo as paradas, todas as coisas estavam voltadas para a igreja, estavam voltadas para a religião. O heliocentrismo foi o momento em que a ciência começou a se desenvolver e então colocou-se que o Sol era o centro do mundo. Hélio, Sol em grego. E antropocentrismo é quando o homem, as emoções do homem passaram a ser considerado o centro do mundo. No trovadorismo, houve esse rompimento com o teocentrismo, houve um rompimento, de certa forma, com as igrejas. E aí eu coloquei aqui, rompendo temas religiosos. Tá aqui entre parênteses, arte. Como assim, Natália? É que até então, toda a arte não só era voltada para a igreja, como só se tinha conhecimento através da igreja. Como assim, Natália? Você tá ficando doida? Eu sei, mas mesmo assim faz sentido. Preste atenção. A pintura, as pessoas conheciam através de afrescos. O que eram afrescos? Pinturas que eram feitas nas paredes da igreja. Então, digamos que era a única forma que as pessoas tinham de ter conhecimento sobre arte era esse. Música. As músicas eram sacras, eram músicas religiosas, as pessoas conheciam assim. Escritores. Tudo que era escrito era voltado para o teocentrismo, onde as pessoas conheciam nas igrejas. E o conhecimento da Bíblia era único e exclusivo. Para vocês terem uma noção, era proibido para as pessoas lerem Bíblia. Elas eram voltadas totalmente para o conhecimento bíblico que era passado nas igrejas. Elas não tinham conhecimento e nem tinham o poder de ter uma Bíblia em casa. Até por um detalhe. A cultura era pouco difundida. As pessoas não tinham leitura. As pessoas não tinham esse conhecimento, não haviam escolas, as pessoas não sabiam ler, então elas eram reféns daquilo que elas aprendiam dentro das igrejas. Por isso, vocês viram história ou vão ver a questão das indulgências, de diversas formas, onde a igreja, e quando eu falo igreja, eu não quero citar nomes, mas a igreja, ela agia de má fé com as pessoas, mas a partir do momento que as pessoas não tinham esse conhecimento, daí ferrou tudo. Né? As pessoas acreditavam no que era passado para elas por um motivo. Elas não tinham outra fonte de conhecimento. O conhecimento era a palavra, e quando eu digo a palavra, é a palavra falada, que era ouvida na igreja. Não havia um outro lugar para se buscar conhecimento. Então, até o trovadorismo ele chegar e dar uma rompida nessa parada, as pessoas elas eram muito reféns do conhecimento que elas adquiriam nas igrejas. Mas como eu falei para vocês, o trovadorismo ele veio para dar uma quebrada nessa parada. Aí a gente saiu um pouco do teocentrismo. Gente, ó, minha cameraman, eu quero que ela me avise quando o vídeo estiver ficando muito extenso. Quando estiver muito longo, você me avisa, que aí eu dou uma cortada e aí a gente volta depois e... Ai, meu amor. Tá. Você se mexe demais, meu Jesus amado. Gente, é Ana Clara. Tô explorando mesmo. Pari, foi pra isso. Vamos lá. E aí, vejam só, gente. O trovadorismo foi uma quebra nessa parada do teocentrismo. Foi uma quebra nessa parada de religiosidade ao extremo. Foi quando alguns caras, tá ali, depois eu vou falar direitinho deles, eles começaram a adquirir conhecimento e eles começaram a levar conhecimento para as pessoas de uma forma diferenciada. E o conhecimento que eles levavam era um tanto quanto doido, mas tudo bem. O conhecimento, ele era passado através de cantigas, né? Que eram músicas. Até hoje a gente escuta essas palavras. Quem nunca escutou, pelo amor de Deus, né? Só a graça. As pessoas que transmitiam essas cantigas, elas recebiam o nome de trovadores. Aí você vai dizer assim, Natália, eles faziam as cantigas e cantavam? Em alguns casos, como eu expliquei para vocês na sala. Tem alguns compositores que são cantores e tem algumas pessoas que compõem, mas não cantam. Então, é a mesma coisa. Alguns trovadores compunham suas canções, outras não. Outros cantavam cantigas que eram feitas por outras pessoas, ok? Então, os trovadores, eles eram aquela galera que tinha a voz assim, massa, tipo a minha,
e que cantavam. E aí eles cantavam onde, Natália? Na rua. De castelo em castelo, nos grandes centros, no meio da rua, para onde houvesse um público, eles cantavam. Não era mais nas igrejas, óbvio, né? Até porque vocês sabem que os temas eram pesadão. Aí não dá. O que é o jogral? Pesadão. É sentadão, mãe. Esquece, tá? O que era o jogral? O jogral era o grupo de instrumentista que acompanhava os trovadores. Era aquela galera que não sabia cantar, mas que sabia tocar algum instrumento. Então eles acompanhavam os trovadores. E também tem uma parte aqui que era interessante. Sabe o que hoje a gente conhece como backing vocals? As backing vocals, os backing vocals no masculino, porque eram homens e mulheres, faziam parte do jogral. O trovador, ele não cantava sozinho. Ele tinha uma galera lá para sustentar o que ele estava cantando, fazer aquela segunda voz. Sabe quando a gente vê dupla sertaneja, que um só canta um estaquinho da música? Pronto, era isso. Eram os backing vocals, eles faziam parte do jogral. A gente já passou aqui, a gente já passou aqui, a gente já passou aqui. Agora vejam só, as cantigas, elas eram divididas em duas, que eram as cantigas líricas e as cantigas satíricas. As cantigas líricas, elas eram divididas em de amor e de amigo, e as satíricas eram divididas em cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. As cantigas líricas, as de amor, vamos lembrar aqui o bagulho, eram feitas falando da história de um cara apaixonado, mas que sabia que o amor dele era impossível por dois motivos, basicamente. Ou a mina era casada, ou ela era de uma classe social muito superior à dele. Então era impossível. E aí essa cantiga, ela tem duas características interessantes. Ela é escrita por um homem e o eu lírico, ou seja, a pessoa que fala dentro da cantiga também é homem. Ok? Autor homem e um eu lírico homem. Lembrem que vocês vão precisar gravar isso aí. E aí, vejam só. E aí, nessas cantigas, eles faziam declarações de amor e de submissão a essa donzela, a essa mulher, de forma de um amor apaixonado, devotado, a ponto de, nas cantigas, eles abriam mão de tudo que eles tinham, até aqueles que tinham condições. Como assim, Natália? Você falou que eles eram de classes sociais diferentes, mas lembra que eu falei que alguns também eram apaixonados por mulheres casadas? Então, às vezes, eles tinham condição financeira, eram da mesma classe social, mas eles não podiam ficar com a mina porque a mina já tinha casado. Então, mesmo que ele tivesse condição, fosse como fosse a situação, eles se permitiam ou se colocavam na posição de vassalo. O que é vassalo, Natália? Empregado. Eles viravam empregados da família da mina como uma forma de ficar perto dela. Então, a cantiga de amor era escrita por um autor masculino, o eu lírico era masculino, e ele falava sobre um amor impossível por uma donzela que ou era de uma classe social muito diferente da dele, ou era casada. E o amor era sempre impossível. E a forma que ele encontrava de se aproximar dessa mina era virando empregado da família dela. Suave até aí? Acredito que sim, tá? Qualquer dúvida, lembra, a gente vai depois pro grupo de WhatsApp tirar as dúvidas. Quer parar um pouquinho? Amém.